Que a graça e a paz de Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui quem vos fala é o Pastor Ricardo, canal Vaikra Adonai IA. No vídeo de hoje iremos abordar um tema, amados, que está um tanto quanto esquecido em nossos púlpitos, em nossos ministérios. Vamos abordar um tema que, segundo as lições bíblicas, há 21 anos não era abordado, nas escolas bíblicas dominicais. E esse tema ele é de suma importância, porque ele vai nos trazer a luz do Evangelho, ele vai nos trazer a pessoa que nós temos que ser, o elemento usado por Deus aqui na terra que nós temos que ser, em sua essência, em sua primazia. Então, se possível, eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Iremos ler apenas a parte A do versículo. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Iremos ler apenas a parte A. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Vou repetir: vós sois o sal da terra. Queridos e queridas, o que será que Jesus quis dizer com esta frase? Qual o alerta que ele está nos fazendo neste momento? Se eu perguntar para que serve o sal, com certeza todos irão dizer que o sal serve para dar sabor, para colocar sabor nos alimentos. Vão dizer que o sal serve para salgar alimentos, dando ali mais dias de vida. Mas será que Deus, será que Jesus quis nos transmitir apenas isso? Uma coisa tão superficial? Será que Deus queria, através deste alerta, nos falar algo tão simples? Com certeza não, irmãos. Irmãs, com certeza não. Essa frase de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem uma grande profundidade na vida do cristão, na vida da igreja. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele vai nos falar, vai nos dizer claramente: vós sois o sal da terra, ele está nos falando de algo profundo, ele está nos falando de uma vida de caráter, ele está nos falando de uma vida ética, moral e espiritualmente. Nós não fomos colocados aqui para dar sabor na vida dos outros, não. Nós fomos colocados aqui para adorarmos a Deus, para servirmos a Deus, para trabalharmos em prol da nossa salvação. Então, Jesus aqui ele está querendo nos dizer que nós temos que ser uma essência que não se corrompe em todos os parâmetros da nossa vida, seja na vida secular, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, seja na vida eclesiástica. Nós temos que manter aquela essência que Jesus quer que nós mantenhamos, que nós sejamos. Por isso ele vai nos comparar como sal. Eu fiz aqui um pequeno experimento químico aqui na minha casa. Eu peguei 1 litro de água, coloquei dentro de uma vasilha grande e acrescentei ali 1 colher de sal e fui colocando colheres de açúcar dentro. Coloquei 10, coloquei 12, 15, coloquei 20 colheres. Mexi e provei desta água. Ela ainda estava salgada. Coloquei mais açúcar, fui colocando e mexendo, e ela chegou ao ponto de não perder a sua salinidade, mas também ela não ficou doce. Ela ficou uma água
salobra. E é justamente aqui, amados e amadas, onde nós temos que prestarmos atenção. É justamente aqui onde é que eu quero chegar com isso. Num ponto bem simples. É justamente nesse momento em que entra a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele nos compara com o sal da terra, ele está nos comparando com algo que, segundo a química, o sal é um elemento que não se corrompe. Então, justamente aqui entra a fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. Então, na verdade, amados e amadas, ele está querendo dizer para mim e para você, ele está querendo alertar a sua igreja. Ele é como se ele gritasse: ei, não se corrompa. O grito de nosso Senhor Jesus é justamente este: não se corrompa. Ele vai dizer claramente: vós sois o sal da terra. E eu e você, como igreja, nós temos que mantermos a nossa essência. Mas infelizmente, amados e amadas, essa igreja moderna, essa igreja dos nossos dias, há muitos e muitos e muitos anos já se corrompeu. Infelizmente, ela não escutou o grito de nosso Senhor Jesus. Ela vai se corromper. E Jesus, quando ele fala isso, vós sois o sal da terra, é porque com certeza na sua onisciência, ele já sabia que esta igreja iria passar por uma carga de tentações adocicadas, uma carga de tentações que iria levá-la à avareza, uma carga de tentações que iria levá-la à ambição, uma carga de tentações que iria levá-la a querer o poder. Passe por cima de quem passar, forge os milagres que tiverem que serem forjados. É o que nós estamos vendo hoje. Uma igreja deturpada, uma igreja deteriorada, uma igreja que se corrompeu. Mas Jesus, ele continua dizendo para nós: ei, não se corrompa. Meu irmão, minha irmã, é necessário que nós entendamos que enquanto esta igreja estiver deixando de pregar a palavra de Deus e estiver pregando a placa, enquanto esta igreja deixar de pregar o abençoador e estiver pregando apenas as bênçãos, essa igreja continua corrompida. Essa igreja continua pregando o evangelho sucateado, barateado, vendido, traficado por pessoas que não têm o mínimo temor a Deus. Não tem. São traficantes da palavra de Deus, que se corromperam, que cobram cargas de dinheiro para pregar a palavra de Deus. E alguns ainda dizem que tem que cobrar porque pagou muito por um curso de teologia, por um bacharelado. Tudo bem, não é fácil, não é barato. Mas é justamente por isso que Jesus vai nos dizer: vós sois o sal da terra. Ou seja, ele está gritando para a sua igreja, para que ela não se corrompa. Ele está gritando para a sua igreja, para que ela continue com sua essência de sal, de incorruptibilidade. É essa igreja que Jesus quer que nós sejamos. É triste, irmãos e irmãs, a gente falar isso, mas é notório. É notório. Eu vou ser até generoso na frase que eu vou usar agora, mas infelizmente 98% dos ministérios, não somente aqui no Brasil, mas mundo afora, estão corrompidos. E eu estou sendo generoso na minha visão teológica, na minha visão bíblica, eu estou sendo generoso.
porque eu poderia colocar 99%. A igreja chegou ao ponto tão notório, chegou a um ponto tão escandalizador, que para batizar as pessoas, isso estou falando de igrejas que se corromperam, para batizar ali uma pessoa que aceitou a Jesus, que confessou a Jesus, essa pessoa tem que fazer uma promessa, tem que prometer que vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É triste, é decepcionante. A igreja chegou ao cúmulo, amados e amadas, que para a pessoa pregar, para a pessoa fazer parte do altar de Deus, elas até pregam que o dízimo não é obrigatório. Mas para que você seja levantado a obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, para você fazer parte do altar de nosso Senhor Jesus Cristo, tu tem por obrigação ser dizimista. E já entram aí em uma incongruência. Porque se o dízimo não é obrigatório, e realmente não é obrigatório, por que eu sou obrigado a dizimar para poder fazer parte do altar? Corrupção, avareza, ambição. E infelizmente muitos, por quererem fazer parte daquele altar, eles vão se submeter a isso. A um legalismo fraudulento, vão se submeter ao sistema religioso. Irmãos, o evangelho é confronto. Então, se eu não confrontar primeiramente com o meu eu, se eu não confrontar com esse sistema, eu não estarei sendo um pregador da palavra de Deus. Não estarei. E quando Deus, ele faz esse grito, ele quer que esta igreja que se corrompeu volte ao primeiro amor. Volte a ser sal da terra. Sabe por que Jesus ele nos faz este alerta? Porque é como se ele estivesse dizendo: ei, se você perder a tua essência, você vai ficar podre. Se você perder a sua essência, você não vai servir para nada. Se você perder a sua essência, você não serve para mim. Você não serve para mim. É o próprio Jesus que fala isso. Quem fala isso na sua palavra? Não sou eu. Se eu deixar de ser sal, que é o desejo de Deus, eu não vou mais prestar para nada. Eu vou ser apenas um pregadorzinho que tem eloquência, mas que está ali no altar para ganhar o seu dinheirozinho, sem suor, sem esforço. Porque hoje muitos pegam pregações já preparadas no Google. Já começa aí a sua corrupção, porque não buscam conhecimento, não buscam fazer um curso teológico, dizem apenas que o Espírito Santo dá a palavra na hora, e isso é falácia de Satanás. Deixou de ser sal, deixou de ser luz aqui na terra. Mas Jesus, ele não quer isso para nós. Não, ele não quer. Na verdade, amados e amadas, o desejo de Deus é que nós não nos submetamos a esse sistema religioso, mas que nós possamos pregar a sua palavra. O desejo verdadeiro de nosso Senhor Jesus é que nós não nos corrompamos de forma nenhuma. O analfabetismo bíblico de muitos e muitos líderes chega ao ponto de uma avareza tal, de uma ambição tal, que eles não percebem o erro grande que eles estão fazendo. Se tem um irmão na igreja que ganha apenas R$1.000 por mês, o seu dízimo vai ser R$100. Se tem um outro irmão que ganha 10.000, o seu dízimo vai ser R$1.000. Aí eu te pergunto, quem dizimou mais? Aquele que deu 100 ou aquele que deu R$1.000? Na mente corrupta de um analfabeto bíblico, ele vai dizer que quem dizimou mais foi o que deu R$1.000. Mas isso não é uma mente corrupta, porque ambos
dizimaram 10%.